Que bom estar com vocês nesta noite, depois de quase um mês ou mais de mês distante aqui deste lugar. E é um prazer saber que Deus sempre está conosco. As crianças que aqui estão, queria sempre informar que a Rede Kids tem um material específico. Enquanto a gente está ministrando a palavra, elas podem acompanhar e fazer as anotações, e elas estão ligadas naquilo que está sendo dito. Então, papai, se você tem uma criança que pega o material lá com a Rede Kids. Hoje nós vamos iniciar uma série que eu propus para a equipe ministerial, chamada Uma Vida no Altar. Eu me recordo, quando para falar desse tema, a fundamentação nossa é de um patriarca chamado Abraão. Abraão, onde ele ia na sua trajetória, ele levantava altares. Ele levantou o altar em Siquém, ele levantou o altar em Betel, ele levantou altar em Hebrom, ele levantou o altar em Moriá. Na verdade, ele levantou 5 altares que a Bíblia descreve. Ele só não levantou altar quando ele foi para o Egito. Então, onde ele ia, ele fazia um altar. Mas eu queria trazer algumas definições de altar. Porque às vezes a nossa conceituação católico-cristã traz uma ideia bem específica de altar. Nos conceitos gerais, quando a gente fala, por exemplo, em Deus, com D minúsculo, ou deuses, nós estamos falando de divindades. Nós estamos falando de entidades espirituais a quem se oferece culto, a quem pessoas se rendem. Agora, esses deuses, eles são materializados em algumas coisas mais palpáveis. Eu vou usar esse vaso de alabastro, essa pedra lá da região do Oriente, para dizer que isso daqui poderia materializar para mim um Deus. E eu poderia colocar esse Deus num altar lá na minha casa e simplesmente oferecer ao meu ídolo, que representa o Deus alabastro, e poder me curvar a ele. Então esse é um conceito importante de você ter. Deus, com D minúsculo, é uma entidade, uma divindade, que pode ser materializada em um ídolo. E eu posso colocar esse ídolo num altar em casa e me prostrar diante dele. Nós não estamos falando desse altar, porque no conceito teológico, quando Deus se escreve com D maiúsculo, nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas, do Deus infinito, do Deus eterno, do Deus que é autoexistente, do Deus que é o todo-poderoso, do Deus que é sobrenatural. Então nós estamos olhando para o altar, conforme essa proposta dessa série, para aquela ideia do Velho Testamento em que, prefigurando Jesus, foi estabelecida uma aliança de Deus com Israel, em que eles deveriam oferecer num altar um sacrifício para perdoar pecados, um sacrifício para perdoar a culpa, um sacrifício para ter comunhão com as pessoas, que é o sacrifício de ação de graças, um sacrifício para a consagração. Então esse altar, onde era oferecido um cordeiro, oferecido um novilho, oferecido um pombinho, ele era uma pré-figura do que a cruz seria para o Cordeiro Jesus. A cruz do Calvário, nós poderemos assim dizer, que é um altar onde o Cordeiro Imaculado Jesus foi sacrificado para perdoar os seus pecados e os meus pecados. Então é importante nós termos essa ideia conceitual do Velho Testamento. Agora, uma coisa importante, que desde o início, quando Deus estabeleceu suas leis para o povo, Ele proibiu terminantemente que as pessoas fizessem para si ídolos, para que quando eles entrassem na terra prometida, que era uma terra cheia de cananeus, de pessoas que lá habitavam e que tinham importado para a cultura deuses pagãos e materializado em ídolos, essas pessoas, se habitassem junto, iam trazer para dentro de si. E foi o que de fato Israel fez. Israel importou os ídolos, importou os deuses dos moabitas, dos cananeus, dos filisteus. E se você for atento, você vai descobrir que as escrituras sagradas mencionam vários desses deuses. Por exemplo, tem o Baal, Baalim, Astarote, Azerá, Beuzebu, Camus, Dagon, Merodach, Milcom, Ártemis. Nós temos Nebo, Nergal, Neustã, Ishtar, Tartak. Todos esses deuses são mencionados nas escrituras sagradas, porque o povo de Deus tinha dito: não faça para si ídolos. Eles foram se avizinhar com os cananeus, e eles adquiriram de tabela os deuses que materializavam em ídolos, e eles então prestavam cultos a esses ídolos. Paulo,
ele escreveu uma carta à igreja de Corinto. E como na cidade de Corinto era uma cidade que afluía pessoas de todos os lugares do mundo, também tinha muita gente que servia aos seus deuses e aos seus ídolos. E ele deu uma orientação lá em Coríntios 10, a primeira carta, que todos aqueles que oferecem coisas a ídolos, na verdade, por detrás dos ídolos, Paulo menciona isso, existem demônios. Está lá em 1 Coríntios 10, depois você pode conferir. Agora, quando falamos altar, uma vida no altar, nesta série nós estamos querendo dizer que a sua vida tem que ser consagrada ao Senhor, ser oferecida a Deus, como Paulo escreve em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e o vosso culto inteligente. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Gênesis 12, 1 a 7. Nós vamos fazer essa leitura. Esse preâmbulo era importante para vocês entenderem de que tipo de altar que nós estamos fazendo e como é importante o altar na sua vida e nos seus conceitos. Texto de Gênesis 12, 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceram. Senhor amado, fala ao nosso coração, que aquilo que formos pregar não seja conceitos abstratos e distantes da nossa vida prática, de pé no chão. Por isso que cada um aqui seja tocado pelo Teu Espírito Santo, para colocar em ordem os altares de suas vidas, para que o único que esteja ali sendo oferecido, nosso culto e adoração, é ao Senhor. Faz isso, fala comigo, fala com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que gostam de geografia, aqui está o mapa da jornada de Abraão. Quando fala em Mesopotâmia, Meso significa entre rios. E essa região da Mesopotâmia na história, é muito interessante, porque essa região fértil crescente abrigou muitas famosas populações. O Império Persa veio dali, o Império Babilônico veio dali. E quando você hoje olha para o Iraque, e para aquela região da Turquia, Iraque e a região da Jordânia, vocês vão olhar nos vestígios geográficos e arqueológicos, muita história. Lá daquela pontinha vermelha é Ur dos Caldeus. A trajetória de Abraão foi seguir até lá em cima, que é Harã. Interessante que, quando você lê a história ali de Gênesis 11, na história de Abraão, fala que Terá, era o pai de Abraão, tinha 3 filhos: Naor, Abraão e Harã. Harã teve um filho chamado Ló, só que ele morreu lá na terra de Ur dos Caldeus, o tal de Harã. Então foram agora para outro lugar chamado Harã. Harã é nome de uma pessoa e nome de um lugar. Eles foram para esse lugar de Harã. Foram então Terá, o pai de Abraão, Naor e Ló. Parece que na história que Abraão como que apadrinhou esse seu sobrinho Ló, porque ele acompanhou Ló não só lá em Harã, de Ur até Harã, mas depois para a terra de Canaã. Então você vai perceber que quando o Senhor fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele estava em Ur dos Caldeus, e ele foi e ficou no meio do caminho. Lá morreu Terá, agora o pai de Abraão, já tinha morrido Harã, o seu irmão, lá na região de Ur, e agora então Abraão deixa o Naor e vai com Ló para a região de Canaã. E ele desce, e o primeiro lugar que ele se encontra é Siquém. Siquém já é em Canaã. E ali em Canaã, ele levanta um altar. E eu quero pensar com vocês sobre esse altar que ele levantou. Porque ali em Gênesis 12, que é o texto que lemos, parece-me que Deus revela para ele o que vai acontecer
contigo, Abraão, daqui para frente? Quais são os planos que eu tenho para você? Quais são os projetos que eu tenho para você? Esta é a direção, esses são os planos, e quem está falando isso para você sou eu. Então quero falar de 3 revelações, porque o tema que quero tratar hoje é o altar da revelação. Siquém, para mim, representa isso, o altar em que Deus revela 3 coisas, pelo menos, para Abraão. Qual é? A direção, os planos e projetos, e quem Deus é para ele. Comecemos, portanto, com um Deus que mostra a direção, um Deus que revela a direção. O versículo 1 diz: disse Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai. É interessante essa expressão, sai e vai. Por quê? Toda saída de um lugar exige uma decisão. Em 1986, eu e Néia decidimos sair da nossa terra, da nossa parentela, da casa do pai. E a gente fez isso de propósito, que nós íamos casar em 87, início de 87, e queríamos ficar longe de todo mundo, viemos para Dourados, sem conhecer ninguém. E eu entendi isso até hoje como um projeto de Deus. Então, nós recebemos em alguns momentos, alguns destinos, algumas diretrizes, algumas orientações que o próprio Deus faz. Quantas pessoas estão presas à terra? Quantas pessoas que não estão presas à parentela? Quantas pessoas não estão presas à sua família, ao seu clã e não tomam decisões quando Deus manda dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. E naquela época não podia ter o Google Earth, ou o próprio Google, onde Abraão, poderia fazer uma consulta lá em Ur dos Caldeus, quero ver as paisagens da região de Canaã, e aparece todas as paisagens. Não tinha isso. Ele simplesmente obedeceu, porque receber do Senhor uma revelação de direção precisa ter decisão, rompimento, ruptura e coragem. E vai para a terra que te mostrarei. Eu gosto sempre de pensar nessa ideia de ir, com aquela ideia de você estar numa estrada, dirigindo o seu carro à noite. Vamos pensar que você está indo para Nova Alvorada agora com o seu carro. O farol, seja baixo ou alto, ele vai alcançar até uma certa altura da estrada. Você não vai com o seu carro ali, saindo aqui do trevo, já enxergar o seu trajeto até Nova Alvorada. À medida que você pilota o seu carro, à medida que você dirige o seu carro, vão sendo descortinados os horizontes. E parece que Deus quer fazer isso com a gente, e às vezes a gente objeta, você já queria ter a visão lá do fim de Nova Alvorada, e Deus está dizendo: vai caminhando, eu vou mostrar a direção, e eu vou te mostrar o caminho. E à medida que se dirige na sua história, na sua vida, os caminhos vão se descortinando. É assim que Deus age. E nós temos, para Deus mostrar a direção e o caminho, uma bússola, um mapa, um GPS infalível, porque se você buscar nesse livro a direção para a sua vida, a rota que Deus estabeleceu, o GPS vai te levar no lugar preciso onde Deus quer. Porque o altar da revelação revela o destino, revela o caminho. Mas em segundo lugar, o altar de Siquém, nós encontramos um Deus que revela os planos. Porque no versículo 2 diz assim para Abraão: de ti vou fazer uma grande nação. Eu te abençoarei, eu vou engrandecer o seu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. E aqui 2 aspectos dessa revelação do projeto de Deus. O primeiro aspecto é de que o que eu vou realizar na minha vida, ou o que Deus vai realizar através da minha vida. Para Abraão ele diz: farei de ti uma grande nação. Para Abraão ele disse: te abençoarei. Para Abraão ele disse: sê tu uma bênção e eu engrandecerei você. Se a gente olhar a história de Israel, porque a promessa ou essa designação de Deus de fazer de Abraão uma bênção, não era só para ele sozinho, para toda a sua descendência. E aqui existe um papel importante dentro do estudo da Bíblia, que os descendentes de Israel foram, os descendentes de Abraão foram os israelitas. A nação de Israel. O que Deus esperava da nação de Israel é que essa nação fosse uma bênção para todas as nações. E Israel não cumpriu isso. Parece que quase que a igreja correu nesse risco, porque quando a igreja nasceu em Jerusalém, ela deveria ser
testemunha do Senhor em Judéia, Samaria, aos confins da terra. Sabe qual foi a tendência da igreja? Ficar confinada em Jerusalém. E Deus queria que a igreja pulverizasse até os confins da terra. Meu amigo, o plano de Deus revelado aqui é que Ele quer que você abençoe pessoas. Onde Deus te colocar, abençoe a vizinhança. Se Deus te colocar num leito de hospital, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros. Se Deus te colocou lá naquela empresa, é para você ser bênção, ser tu uma bênção. Essa mesma ideia dada para Abraão, porque nós fazemos parte da descendência de Abraão, é para que você e para que eu sejamos bênção. E Deus vai fazer isso, porque Ele vai nos abençoar, Ele vai nos engrandecer, Ele vai nos sustentar. Agora, a ordem para Abraão é a mesma para a sua vida. E a revelação de Siquém para mim é que Deus dá identidade para você, Deus dá o destino, Deus dá a diretriz. Em terceiro e último lugar, o altar da revelação, nós temos um Deus que revela a direção. Em segundo lugar, nós temos um Deus que revela o plano, o projeto de futuro para a sua vida. Mas em terceiro lugar, nós temos um Deus que revela a si mesmo. Porque nesse texto você vai ver aí comigo no versículo 7 a seguinte expressão: apareceu o Senhor a Abraão. Simplesmente Deus se revelou, Deus se mostrou. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas quando nós encontramos no Novo Testamento uma manifestação visível de Deus, nós estamos falando no que teologia se diz teofania. Phanos, phanerol, é manifestação, teo, Deus. Então a manifestação de Deus no Velho Testamento, quem é que se fez carne entre nós? Jesus. Então Jesus já em ação desde o Velho Testamento, se manifestando. E agora então ele apareceu a Abraão. E essa manifestação, essa teofania, mostra que Deus, Ele se revela. Os deuses pagãos, se você já observou, eu gosto daquelas reportagens de países. Por exemplo, tem um país que é terrível isso, a questão da Índia. Alguém já assistiu uma reportagem da Índia? As diferenças de castas e os deuses que existem lá? Vocês acham que aqueles deuses são bonitos, são lindos, são agradáveis? Eu sempre olho para os deuses pagãos com medo, com terror. Os deuses pagãos são para mim muito misteriosos. Eles são feios, são desconhecidos. Eles são cabulosos, assombrosos, tenebrosos, amedrontadores. Mas o Deus e a face de Deus que eu enxergo na Bíblia é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, é um Deus justo. Então você começa a perceber que a revelação de Deus, esse Deus que aparece, é um Deus bem palatável, é um Deus que é puro, e Ele se mostra, Ele se revela, e Ele é claro, e Ele esclarece. E a manifestação máxima de Deus na terra foi realizada em Cristo Jesus. O Verbo se fez carne. E Jesus mesmo disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. E quando você olha para a história de Jesus nos Evangelhos, você vê que há uma diferença nesse Deus da Bíblia, com todos os outros deuses que existem por aí. Pois bem, se um Deus se revela, como é que esse Deus se revelou para Abraão? E eu queria fechar aqui dizendo de algumas coisas que quando você olha para os restantes das afirmações de Abraão e de Deus para Abraão, no livro de Gênesis você vai encontrar o seguinte. Primeiro, Deus chega para Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Uma das coisas que Deus se manifesta para Abraão dizendo assim: eu protejo a sua vida, eu cuido de você. E Deus continua nesse mesmo texto: e eu sou o teu galardão. Está lá em Gênesis 15:1. E eu gostei de olhar essa expressão galardão na língua hebraica. É o seguinte: salário, soldo, recompensa. Eu sou o teu pagamento. É como Deus dizendo assim: deixa comigo, Abraão, eu protejo você. À sombra das minhas asas você está seguro. Além disso, eu quero revelar que Deus que sou eu. Eu sou o Deus que é o teu galardão, é o teu pagamento, é o teu salário, é o teu soldo. Eu vou sustentar você.
Então sai da tua terra e eu vou me revelar a você assim. Segunda manifestação dele, está lá em Gênesis 15:7. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui para ele? Eu sou Deus soberano. Eu sou o Deus que faço acontecer. Eu sou o Deus que tem domínio da história. Eu sou o Deus que remove reis e que estabelece reis. Eu sou o Deus que tem o cronos, o tempo nas minhas mãos. Eu sou o Deus que tira alguém lá do curral das ovelhas para colocar em rei Israel, como eu fiz com Davi. Eu sou Deus soberano. E a terceira vez que Deus fala para Abraão, registrada nas Escrituras, está em Gênesis 17:1. Esse é um texto que eu gosto muito, porque eu sempre uso ele. Diz o texto lá: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Eu fico sempre pensando que se Deus chega para um cara de 99 anos e diz: ô cara, arregala os olhos, anda na minha presença, não pisa na bola, ser perfeito, o que ele não vai dizer para nós? E aqui Deus se revela para mim como eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele diz lá: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra Todo-Poderoso é El Shaddai. E cantamos aqui nessa canção do Apocalipse: o Todo-Poderoso, o valente, o que pode as coisas, o verdadeiro, aquele que tem o poder. Tem muita gente que tem ídolos em casa. Se você for levar a Bíblia a sério, você não vai ter mais ídolos na sua casa. Não farás para ti imagem de escultura, de nada. Nós adoramos ao Deus Criador. E esses ídolos representam entidades, divindades, deuses. O nosso Deus, ele não é possível de ser traduzido em forma humana. Ele é espírito. Quando falamos de Siquém, esse primeiro altar que Abraão levantou para adorar a Deus, nós estamos falando do altar da revelação. Nesse altar Deus deu a direção para Abraão: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vou para o lugar que te mostrarei. Em segundo lugar, Deus estabeleceu o plano: eu vou te abençoar, eu farei de ti uma grande nação, eu vou engrandecer você. E ele diz: sê tu uma bênção. Agora, essa revelação mostra um Deus que é o refúgio, o escudo, o Todo-Poderoso, o que estabelece. Diante de qual altar você está? Quero convidar você a se colocar em pé. Eu queria desafiar você, durante esta série, a vida no altar, é entender que nesse altar de hoje, Deus chama você, Deus chama a mim, para desvendar os nossos olhos, para entender quem é o nosso Deus, para entender a direção que Ele te dá, para entender os planos que Ele te dá, para entender quem Ele é. E quem pisou no santo lugar, nesse altar, não vai saber viver em nenhum outro lugar. Vamos cantar esta canção. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu me prostro humildemente e peço que tua presença aumente. Do altar do Senhor nesta noite, se renda. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu me prostro humildemente. Tua presença
tu levantes nesse auditório vidas consagradas no altar do Senhor. Vidas que querem receber do Senhor a revelação do caminho, da rota, da direção. Vidas que querem ter um plano de futuro bem sucedido. E não há nenhuma direção mais segura e precisa do nosso futuro se não for a tua direção. E vidas que aprendam a conhecer esse Deus que nós temos. Um Deus que não está materializado em ouro, em prata, em madeira, em cobre, em gesso, mas um Deus que habita no alto e sublime trono. O Deus que é o nosso refúgio, o nosso escudo, o nosso galardão, o nosso pagamento, o nosso sustento. O Deus que é o El Shaddai. Que esse Deus seja manifesto na vida deste homem e desta mulher, para que durante esse ano de 2021 possa andar na tua presença com uma vida totalmente consagrada. E nós falamos assim, oramos assim, no nome muito querido do Senhor Jesus. Amém. Você pode.